Gente, ó, só quero avisar para vocês que a minha internet está instável, tá? Amanheceu hoje instável, tá? Eu liguei 7 horas da manhã, o computador, estava tudo bem. Faltando 5 minutinhos para começar a aula, ela começou com instabilidade, tá? Já até avisei Gilbert. Gilbert está aí na sala com a gente. Aí, caso aconteça alguma coisa da internet cair, aí vocês já sabem, tá? A Gilbert vai me avisar e a gente retorna. Eu ligo e desligo. Vocês ficam aguardando. Ficam aguardando, por favor, tá? Quem chegou agora, bom dia, tá? Se quiser abrir o microfone para ouvir, dar o prazer de ouvir a voz de vocês de bom dia, bom dia. Se não quiser, fazer o quê, né? Deus sabe. Estou fazendo a minha parte. Bom dia. Bom dia. Estou fazendo a minha parte com gentileza, educação, né? Mas nem todo mundo é assim, né? Vamos lá. Estou só aguardando todo mundo entrar para eu fazer a chamada, tá? E a gente começar a aula. Eu vou adiantando aqui, porque como não tem... Vamos lá. Alex, já entrou? Preciso que fale, abre o microfone pelo menos para falar presente, tá? Que eu não vou ler chat. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Não responde, eu boto falta, tá, amores? Alex não está. Falta. Alexander. Ele tá entrando. Ele falou que tá entrando. Tá entrando. Ok. Ana Clara. Abri o microfone, tá? Falar oi, pelo menos, presente. Não vou ler chat. Ana Carolina. Arthur. Presente. Ok. Arthur. Não está. Brenda. Não está. Bruna. Caetano. Carlos Gabriel. Presente, professor. Ok. Davi Sá. Davi Miranda. Anthony. Não vou ler chat, já avisei. Estou botando falta. A não ser que o microfone esteja com problema. Tem gente que mente dizendo que está com problema, né? Aí fica difícil, né, gente? Mentira tem perna curta. Francisco. Gabriele. Eu. Gabriele faltou. Eu. Não falou presente, eu boto falta. Giovana Passeri. Iago. Iago tá aí. Não respondeu por quê? Só falar presente, amor. Só isso. Vou botar falta aqui. Não estou vendo. Porque às vezes, gente, a gente tem relatos, tá, de alunos que ligam a câmera, né?
e estão dormindo e não estão assistindo aula. Foi quando? Terça-feira, na outra escola, criança pequena, do 6º ano, estou chamando ela, né, para poder falar um negócio, né, porque a turma toda já tinha respondido, faltava a menina, e nada dela responder. E ela foi a primeira a entrar no grupo, né, assim como o Kemily foi a primeira a entrar, e conversando comigo, depois sumiu. Aí, no finalzinho da aula, quando já estava dando os recados finais, ela, oi, professora, eu estou aqui, você fez a chamada? Eu falei, você estava onde? Eu liguei para participar da aula, mas fui fazer outra coisa, esqueci da aula. Agora que eu me lembrei, vim aqui correndo. Quer dizer, ela não estava dormindo, mas deixou a câmera ligada, né? Assim, tudo ligado, né? Como se ela estivesse participando e não estava, né? Vocês não são obrigados a abrir a câmera, eu até entendo isso, mas pelo menos responder o que a gente pergunta, eu acho que isso é questão de interesse da parte de vocês, né? Que é muito chato. Você aqui, eu estou cheio de falta aqui. Ninguém responde, estou botando falta. Joana, não sei como é que são nas outras aulas, isso deve ser só comigo, só pode. Joana, não respondeu. Júlia. O problema deve ser comigo. Caio. Eu. Kemily. Presente. Letícia. Eu. Gente, o pessoal do chat, eu não vou responder chat, já falei, tá? Lorena. Presente. Luiz Carlos. Marcos Vinícius. Maria Eduarda da Silva. Presente. Maria Eduarda Fontes. Maria Eduarda Perestrelo. Eu. Mariana. Matheus. Eu. Natan. Tô presente. Pedro Henrique. Presente. Felipe. Rafael. Rian. Professora Rafael tá no chat e ele não tem microfone. Ok. Samuel Vitor. Sara. Sara. Stephanie. Eu. Ok, Stephanie. Tayana. Eu. Ok. Eu acordei animada hoje, vocês já me deixaram desanimada. Porque quando vocês não participam, eu fico triste. Mas assim, vamos para a aula. Gente, eu vou espelhar aqui a aula de hoje, tá? Como a aula está sendo gravada, vocês não precisam copiar, tá? Aí depois, essa matéria não tem no livro de vocês, tá? Então, vocês vai ser contado, né, como matéria de prova, se futuramente tiver uma prova, tá? E a gente vai iniciar a história da arte. Alguns assuntos que vocês não deram ao longo do ano, tá? Dos anos anteriores, matérias que vocês não deram e o livro não trouxe.
E, assim, são matérias essenciais para vocês irem para o ensino médio, né? A gente não sabe a escola que vocês vão, mas eu estou dando aula para o ensino médio na outra escola e essas matérias todas são pedidas lá. Aí eu estou fazendo mais ou menos um paralelo, né, para que vocês já vão preparados, né? A gente não sabe como é que vai funcionar o ano que vem. Assim, mas repetindo, a aula vai estar gravada, tá? E se vocês precisarem copiar alguma coisa futuramente, aí é só ir lá na plataforma e copiar, tá bom? Para poder ter o assunto nas provas, para poder ter como estudar, tá bom? Eu, particularmente, eu gosto de copiar. Eu gosto de ter ali as informações comigo. Gosto do livro físico, né? Porque a internet, a minha, como eu falei no início, para quem chegou, não chegou atrasado, a minha internet está oscilando, tá? Então, pode acontecer dela cair, né? Então, nunca se sabe, tá? Eu vou colocar aqui a matéria, eu vou explicar, depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem no caderno de desenho. Tomara que dê tempo. Eu só preciso que alguém me fale, por gentileza, se está conseguindo ver a imagem aí. Tô conseguindo ver sim. Tô conseguindo ver. Graças a Deus. Também tô. Obrigado pela gentileza. Então, vamos lá. Nós vamos estudar, dentro da história da arte, alguns assuntos, né? Hoje nós vamos estudar 2 assuntos. O neoclassicismo, e vamos estudar a arte românica, né? O neoclassicismo, como o próprio nome diz aí, neo, né, é novo, o novo clássico, né? Porque o clássico antigo ele veio da arte grega, principalmente, né? A gente geralmente coloca greco-romana porque os romanos copiaram a arte dos gregos, muita coisa. Só modificaram algumas situações, né? alguns traços que são específicos da arte romana. Nós já estudamos isso em vários anos aí, a arte clássica grega. E o neoclássico, né, o novo clássico, veio depois de alguns estilos artísticos que não agradaram ao público, que o público burguês, né, que é o público que tinha dinheiro na época, a gente falava assim, os burgueses, eles que investiam na arte, eles que compravam, eles que financiavam as exposições, eles que faziam bailes beneficentes, né, para alguns artistas, enfim, eram os patrocinadores, vamos dizer assim, né? Então, com isso, o que acontece? Eles ditavam a arte, assim como as pessoas hoje em dia ditam a moda, ditam o que está na mídia, né? Em alta na mídia. Na época, os burgueses eles ditavam o neoclássico, assim, o estilo artístico que estava em alta, né? E o neoclássico voltou com toda a força, porque ele era um estilo artístico que não tinha muitos detalhes. Era limpo, era puro, era branco, era simples, né? Branco no sentido de, na hora da pintura, sem muita frescura, sem muita informação, né? Apesar de você olhar aí, Carmen, realmente sem muita frescura, olha essa roupa aí desse rei, né? Mas, assim, eram hábitos, né, da vestimenta de um rei, né, naquela época, né? Hoje em dia você vê a rainha da Inglaterra com um vestidinho simples, né? Mas ela tem a roupa de gala dela, né? Tem o rei da Espanha também, vocês acompanham, devem estudar em história, também anda simples, de terno e gravata, nada se compara com esse estilo do passado, né? Aquele glamour todo, tá? Então, foi um período que deu início, né, de 1800 a 1900, né, 100 anos de retorno,
Por que demora tanto assim esse período? Porque eles voltam a fazer estrutura, escultura, arquitetura, a gente vai ver ao longo da aula, né? Então, isso demora para fazer reconstruções, né? Bom, os motivos que levaram o novo clássico, né, o neoclássico, foram as descobertas arqueológicas, né, começaram as escavações e descobrindo o clássico belo, antigo, grego, né, greco-romano, e começaram a falar assim, poxa, isso aqui era tão bom, por que está enterrado aqui, que as pessoas não usam? Então, começaram a desenterrar coisas importantes e bonitas do passado. Estudo das civilizações antigas, né? Com isso, começaram a estudar. E a influência da burguesia da época, né? Claro, como eu falei para vocês, do financiamento. Essa obra aí eu acho ela maravilhosa, né? Que é a Mulher do Brinco de Pérola. Quando a gente estava na faculdade, a gente estudou muito isso, essa obra, a história dela. Inclusive tem o filme, né? Se vocês tiverem interesse em ver, A Moça do Brinco de Pérola, né? Fala toda a história, né? De como ela foi parar aí, né? Na tela, foi posar aí. Ela era assim, só resumindo a história dela. Ela era vamos botar no dia a dia, né? Para vocês entenderem. Era uma diarista e ela, quando ia limpar o ateliê, né, do pintor, ela achava aquilo maravilhoso, as coisas que ele estava pintando, ela mexia nas tintas, ela se via pintando. E ela achava também interessante ser pintada por alguém. Ela falava que ela nunca ia ser pintada por alguém porque ela era uma pessoa simples, pobre, era muito pobre. E ele percebeu aquele interesse, né, dela e convidou ela para ser uma modelo, e arrumou e deu nome ao quadro, né? Mas assim, tem muita coisa na história, né? Muito envolvimento ali dele, da família, enfim. Mas a história assim se resume mais ou menos nisso, pelo interesse dela. Ela estava no lugar certo na hora certa, né? Vamos dizer assim. Gente, vocês estão me ouvindo? Só para saber se a internet não caiu. Assim. Estamos te ouvindo sim. Dá pra ouvir, tá. Qualquer coisa, se vocês não estiverem ouvindo com o microfone também, que ontem as crianças estavam reclamando que estava dando um chiado, eu dou uma mexidinha aqui para melhorar também, tá? Obrigado. Tá. Ok, obrigado. Aqui nós temos a arquitetura neoclássica, né? Dentro do clássico, né? Ela não tem só pintura, tem arquitetura, tem escultura, tá? E a arquitetura também começou a mudar. Por quê? Porque é uma beleza que influencia muito. São estruturas que passam de geração para geração. E são mais rápidas para fazer, são mais simples de se fazer, sem todo o glamour e o luxo da arte românica, né, medieval, que vocês vão ver daqui a pouco, tá? A diferença é imensa. Mas, assim, claro que tem toda uma estrutura, uma demora para se construir, mas a rapidez é maior. Aí tem a Casa Branca, né, dos Estados Unidos, onde é o centro da política norte-americana, e é um estilo neoclássico, é o novo clássico. Tinha como base a linha reta, o uso da superfície plana, colunas greco-romanas, aquelas colunas bonitas que a gente já estudou, né, sobre a arte grega, e fica um estilo clássico, né? Como a gente fala na moda, né? Quando usa um preto, uma roupa preta, uma roupa branca, né? São cores assim que não tem muita influência do estampadinho, por exemplo, que você tem no seu armário, é clássico, né? Eles consideram assim. A escultura neoclássica, ela é voltada para
o mármore como a greco-romana, né? Aquela questão de corpos perfeitos, movimentos do ser humano ali que é retratado na escultura, o rosto com uma expressão e aquela questão do realismo que eles gostavam de retratar lá atrás na arte grega, né, que é a arte clássica, que é considerado o divisor de águas. Aqui também o neoclássico eles repetem, só que eles não colocam deuses gregos, né, como na arte grega, nem imperadores romanos como na arte romana, por isso greco-romana. Mas, assim, colocam cenas realistas, né, do cotidiano, mas com aquela mesma pegada de pessoas com corpos sarados, né, corpos perfeitos, e rostos assim com mais assim expressões mais singelas, né, sem muito drama, e o ato de esculpir o mármore, né, que era uma coisa que durava, né, e eles prezavam muito isso. Depois pintavam, né, passavam um material que deixava ela com essa cor clássica branca. Depois vem a pintura neoclássica. E essa imagem vocês já têm no livro de vocês, né? A Morte de Marat, de Jacques-Louis David, que eram pinturas mais rígidas, com exatidão no contorno, aquele contorno delicado, mas ao mesmo tempo que você conseguia separar a imagem do fundo pelo contorno quase que perfeito, né? Por isso que era chamado de clássico. E o colorido com harmonia, assim, nada de exagero, de muito vermelho, assim, cores exageradas, como acontece na pop art e em outros estilos artísticos, né? Então, futurismo, como nós vimos na aula passada, que muda totalmente o ritmo. Então, as pinturas seguiam isso. Por isso, muita gente, quando vieram a arte abstrata no futuro, né, e vieram outros estilos artísticos, as pessoas reclamaram, tiveram dificuldade em se acostumar, porque estavam acostumados com esse estilo mais tranquilinho, né, do dia a dia. Bom, aqui a gente vai entrar já no romantismo. A palavra romantismo aí, né, não tem nada a ver com casal, com amor, com namoro, nada disso, tá? Aqui o significado da palavra romantismo aqui é um olhar, uma pegada voltada para o lado político, né, um movimento voltado para a arte política, que vocês já estão vendo, entre aspas, né, lá no livro de vocês, e da filosofia, né? Para quem não sabe o que é a filosofia, o estudo da existência, dos valores, do acontecimento, da razão, né? Então, eu acho que em todas as escolas deveria ter aula de filosofia, que ensina, né, a gente a raciocinar, a pensar o porquê das coisas, porque a gente fica se indagando, né, o porquê de muita coisa, e não tem uma orientação, né? Vocês que são mais novos, não tem uma orientação, né, de um professor para isso, né? Mas, assim, tem algumas escolas que têm aula de filosofia. Na outra escola que eu trabalho tinha aula de filosofia, mas foi tirada. E os alunos gostavam muito, né? Que havia muito debate, né? O porquê disso, a questão dos valores, né? Que as pessoas estão se perdendo, né? Enfim. Então, o romantismo ele vem com essa informação, aquela questão da pessoa se voltar mais para a política do seu país, para as questões sociais, né, a fome, a guerra,
Então, o romantismo vai por essa linha. Ela surgiu, esse estilo surgiu nas últimas décadas do século XVIII, tá? Na Europa. Bom, as pinturas no romantismo, ela era oposta ao neoclássico, como a gente viu ainda agora. O neoclássico com pouca imagem, assim, sem poluição visual, né? Sem muita gente, sem muita informação. Claro que o romantismo também tem isso, com pouca gente, né? Mas, assim, essa questão do se voltar para a política era uma coisa que acontecia, que eles gostavam muito de registrar. Eu até coloquei aí algumas imagens por conta disso. Assim, todos os estilos que surgiram depois do neoclássico, né, depois do clássico, eles queriam fazer oposição ao clássico, queriam fazer diferente. Eles queriam chamar a atenção para o estilo artístico deles. Queriam ter liberdade nas regras da pintura, porque no neoclássico, no clássico, tem umas regras, porque os artistas, né, estudaram a Escola de Belas Artes, e eles sabem que tinha uma regra para poder fazer as pinturas, de tamanho, de cor, de proporção, tudo isso, né, eles sabiam que existia, porque eles estudaram isso. Então, eles queriam negar tudo isso, fazer totalmente diferente, revolucionar, vamos dizer assim, né? E eles sabiam também que no estilo artístico clássico, as pessoas davam muito valor à obra e muitas das vezes esquecia do pintor. Eles queriam fazer ao contrário, no romantismo, né? Queriam que valorizassem o artista e não a obra. Claro que a obra é importante, mas eles queriam serem valorizados também. Tanto é que muitos artistas, como Pablo Picasso, assim, se voltaram para outros estilos, Van Gogh também, porque era um estilo rígido e eles não podiam fazer o que eles queriam, não tinham liberdade. E muitos se perderam, não foram reconhecidos porque ficava ali igual o cordeirinho, trabalhando, todo mundo igualzinho, igual produto saído da máquina de uma indústria, todo mundo fazendo tudo igual. E quando você cria um novo estilo, você faz diferente, você acaba sendo reconhecido. Acho que era isso que eles queriam mostrar. A questão do nacionalismo, né, como eu falei para vocês. Bom, a arquitetura românica, ela é toda voltada para a arte medieval. A arte medieval, né, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu estou falando, é a arte do período dos castelos, né, aquelas igrejas, como vocês estão vendo aí, altíssimas, como se tivesse torres, né, como vocês estão vendo aí, feitas de pedra, com uma estrutura forte, muitas nem terremoto derrubou, né, assim como castelos, a Torre de Pisa, porque tem uma estrutura muito boa. Demoraram, né, para serem construídas justamente por isso. São consideradas luxuosas porque tem muitos detalhes. Aqui na frente dessa igreja vocês já podem ver vitral, já podem ver esculturas encrostadas na parede, que era o hábito deles fazerem naquela época. As janelas aí, né, onde ficava o sino, lembram uma torre. A questão dos arcos também, o uso dos arcos. Então, são características da arquitetura românica, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês as colunas das esculturas por dentro da igreja, por fora também era assim, e as colunas eram todas com esculturas de santos, de personagens da Bíblia, né? Que as pinturas bíblicas, a gente vai ver daqui a pouco, tinha histórias da Bíblia, porque as pessoas
não sabiam ler, nem escrever, e com isso iam para as igrejas, né, para as cerimônias religiosas, porém não conseguiam entender, porque no caso aqui era a Igreja Católica e os padres celebravam a missa de costas e na língua latim. Vocês já devem ter estudado isso em história. E as pessoas ficavam ali fazendo o quê? A oração do terço. Mas mesmo assim não entendiam o que estava acontecendo. Então, os padres, né, papas da época, resolveram fazer essa questão de instruir o povo de uma maneira artística. Então, colocaram esculturas de histórias da Bíblia, colocaram pinturas também da história da Bíblia, do início até o fim, desde o primeiro livro, né, da criação do mundo, até o último, né, Apocalipse, e aí ficou mais fácil das pessoas entenderem, mesmo que elas não entendiam o que estava acontecendo na celebração, elas pelo menos quando olhavam para o teto, olhavam para as paredes, olhavam para as colunas, entendia a história ali, tá bom? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tenho que ficar perguntando para ver se a internet não caiu. Tá sim. Sim. Ok, obrigado. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se eu souber responder, que a gente não sabe tudo. Se eu souber responder, eu respondo, tá bom? Podem perguntar, podem interromper, tá? Bom, aqui nós temos... Em que país que tem essas igrejas aí? Aqui no Brasil existe uma igreja assim? Olha, aqui no Brasil existe, né? Foi até bom você perguntar. A professora Claudete me convidou para ir a São Paulo, que ela ia fazer fez um turismo, né? Um tour. Aí ela convidou alguns professores, mas assim as pessoas tinham compromisso, não puderam. Eu falei assim, Claudete, eu quero ir. Aí nós fomos na igreja, na Catedral da Sé, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, acho que é Santo André, o nome do bairro. E nós fomos na igreja. Olha, gente, era essa estrutura aí, tá? Bem parecida. Eu fiquei encantada. Com a altura das colunas era igualzinha. A altura das colunas, a grandeza da igreja, enorme, 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 mas você olha por fora, assim, não tem essa... Você viu que essa imagem aqui, vou mostrar aqui, essa imagem aqui está clarinha por fora, né? Parece que está sendo mantida, né? Também aqui a gente vê de acordo com o tempo, né? O clima aqui é totalmente diferente, porque cai neve, né? Totalmente diferente. Mas, assim, lá parece que está mais envelhecido por fora, tem muito camelô, muito pedinte na rua. Assim, a igreja quase que fica escondida. Em frente à igreja tem uma saída do metrô, aí aquele movimento, aquela muvucada de pessoa na rua, sabe? Então as pessoas, parece que nem tem uma obra de arte que está ali no meio da cidade, né? Olha, gente, eu entrei e fiquei encantada. Vou confessar para vocês, até falei para ela, Claudete, eu tive até dificuldade de fazer minhas orações, que eu sou católica, eu tive dificuldade de fazer minhas orações de tanta beleza, sinceramente. Professora, fala. Em São Paulo também tem aquele negócio de Aparecida, né? Aquela cidade que tem... Isso. Assim, a construção de Aparecida, né, a arquitetura de lá, já é uma coisa assim mais moderna. Eles têm uma pegada, a questão da altura, né, porque fica com um eco melhor para os cantos, né, para os instrumentos musicais ecoarem melhor, a ventilação, tem toda uma logística para isso. Mas, assim, essa daí foi copiada, né, daquela foi copiada para poder... porque muita coisa que tem aqui no Brasil, que não é do nosso estilo, né, foi copiado de fora. Vocês sabem que o nosso país foi colonizado, né? Então, assim, isso demora muito, demora assim, mais de 100 anos para ser construída, para ser concluída.
Mas assim, olha, só quem viu é que sabe. Aqui eu vou mostrar para vocês o vitral. Isso aqui não é de lá, tá? É da outra igreja. Lá é fora do país. Mas assim, também tinha uma coisa parecida com essa daí. Alguns vitrais maravilhosos. Esses vitrais aí, a fotografia da pessoa que tirou, né? Vocês estão vendo que ela está bem no chão e a altura, né? E os vitrais, vocês sabem que são janelas, né? Feitas de vidro, coloridos, e tem toda uma estrutura, toda uma montagem de detalhes, e também tinha a pegada da história da Bíblia. Vocês estão vendo lá no fundo, tem um vitral redondo também, que fica na frente da igreja, que é essa mesma igreja por dentro, ó, aqui, ó, esse vitral, tem uma outra igreja que tem essa questão do vitral redondo aí, eu não peguei a mesma, mas é mais ou menos o mesmo estilo. E a iluminação durante o dia, você consegue ver toda a história que eles querem retratar através da janela. Então, assim, por onde o fiel que está lá dentro da igreja olha, ele vê a história da Bíblia. Ele pode escolher se ele quer ver através dos vitrais, se ele quer ver através das pinturas. Lá no fundo, embaixo desse vitral redondo aí, que a gente chama de rosácea também, mas é vitral, tem três desenhos, né? Três imagens, pinturas bíblicas. E são essas aqui, que eram feitas, né? Você vê que é bem antigo, já estão rachados, né? Precisando de reforma, porque é um estilo, né? De um artista, Giotto, que fazia esse estilo para poder chamar a atenção das pessoas que estavam lá. Assim, quando você vai, tem muita gente que é de outra religião, né, e vai só para ver mesmo, para fotografar, né? Porque estuda artes, às vezes acontece de as pessoas pedirem permissão para entrar na igreja, porque vão numa excursão de escola, ou vão numa excursão de faculdade mesmo, ou cursos também. Eu fui convidada para fazer um curso de História da Arte, onde era prático, né? Você ia nos pontos turísticos e ia estudar lá, no local, muito legal. Né? Então, acontece muito isso. As pessoas não têm vínculo religioso, mas sabem que ali, naquele tal lugar, tem uma pegada artística. Então, as pessoas entram só para poder ver, como se fosse no museu. Né? Então, acontece muito isso. E, por último, aqui, o mosaico. Tá? Os mosaicos também faziam parte da arte românica. Vocês veem como é que a arte românica era rica. E o mosaico, vocês já estudaram, sabem que eram imagens preenchidas com pedrinhas. E como eram imagens religiosas, eles não colocavam só pedrinhas. Eles colocavam também pedras preciosas misturadas ali, junto com essas pedras comuns. Tá? Então, hoje em dia, algumas igrejas foram saqueadas, principalmente no Brasil, né? Porque o Brasil brasileiro, vocês sabem como é que parece que é anticultura. Mas lá fora, assim, algumas estão intactas, como foram feitas. Existe um respeito maior, né, pelas obras, né, pela arte e pelas imagens, né, que representam. E todo o valor que tem dos tempos que foram feitos no passado e duram até hoje, a durabilidade. Né? Bom, com isso a gente conclui essa parte de essas duas aulas de arte neoclássica e romantismo. Tá? E o romantismo, como vocês viram, não tem nada a ver com
ligação homem-mulher, não tem nada a ver. E, assim, eu vou passar agora uma tarefa para vocês e vou explicando. Caso dê tempo, a gente já vai começar. E se não der tempo, vocês vão concluir aí durante a semana, na casa de vocês. E na aula que vem, a gente vai ver por aqui, tá? Deixa eu só virar aqui para vocês entenderem. Rapidinho. Vocês já podem ir pegando aí o caderno de desenho de vocês, tá? Porque há muito tempo vocês não pegavam, né? Acontece. Agora eu só vou espelhar aqui. Bom, aqui revendo só, né, o que eu estava falando para vocês. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Só revendo, né, o que a gente estava vendo ainda agora. Os vitrais, a técnica que utiliza vidros coloridos em uma armação de madeira ou de metal para fixação de vidros em janelas, portas, painéis, né? Hoje em dia já tem algumas coisas mais modernas. Recebe esse nome porque inicialmente era usado apenas nas janelas das igrejas e basílicas. Basílicas são igrejas principais de uma cidade, tá? Aí vocês estão vendo aí na primeira imagem alguém fazendo a armação, montando tudo. Tem toda uma arquitetura que a pessoa faz no papel, o planejamento, né? Depois vai pegando os ferros e moldando de acordo com o desenho, e depois preenchendo com o vidro colorido. Esse vidro, no passado, ele era pintado à mão. Hoje em dia, a gente já tem o vidro colorido. Caraca. Você compra e só vai cortando ele de acordo com o desenho. É uma coisa muito trabalhosa. E é cara, né? Porque dá trabalho. Mas, assim, se você tiver cuidado, porque vidro quebra, já é uma coisa assim que tem uma durabilidade, né? Mas é muito frágil? Hã? É muito frágil, sabe dizer? Não, assim, o que estou querendo dizer, por exemplo, eu fui comprar uma porta para minha casa, que eu fiz uma reforma aqui, aí eu queria botar uma porta de madeira, que era a porta de ferro, queria botar uma de madeira, mas não queria botar de madeira direto, que fica muito escura a sala. Aí eu queria que tivesse uma janelinha, uma portinha, né, para abrir, para ventilar, assim como se, por exemplo, com a porta fechada, eu abrisse aquela janelinha e ventilasse, eu visse lá fora. E aqui aquele vidrinho, lá na loja tinha um vidrinho que você. Aí o vendedor falou: aqui você pode botar um vitral. Aqui vem um vitral. Mas só por causa daquele vitral, a porta encareceu, quase que dobrou o preço. Aí eu comprei uma simples, que tinha mais ou menos a mesma janelinha, só que o vidro eu que ia ter que colocar, né? Assim, eu ia pagar alguém para colocar um vidro normal. Aí eu falei assim, não, eu prefiro essa porque eu não tenho condições de colocar uma simples porta, né? Claro que eu comprei uma porta que aguentasse, né? Mas assim, eu achei assim que eles dobraram o preço, mas é por causa disso, né? A gente que entende, a gente sabe que é por causa dessa questão do vitral, que valoriza mais a porta. Mas assim, se eu ficar batendo a porta, né, ou o vento bater a porta, vai quebrar. Se eu bater com força na minha janela, né, na sua janela também, alguma coisa quebrável, ela vai quebrar. O nosso vidro normal. Imagine esse vidro aí que é raro, né, para a gente conseguir. Caraca. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Ele é mais delicado, né? Assim, não é que seja delicado, é que você depois vai ter que pagar um profissional só para poder fazer aquilo. E é mais caro. Que é mais caro. Entendi. Bom, aqui nós temos, eu vou pedir para vocês printarem aí a tela. Claro que tá gravado, tá, gente?
Mas, assim, se vocês quiserem já se anteciparem, tem aí alguns vitrais. Eu queria que vocês fizessem a releitura só pintando no caderno de desenho, tá? Desenhar e pintar. Escolher um dos 5, tá? Vocês podem escolher o mais simples que vocês conseguirem. O 5, eu sei que tem gente que é o que nunca vai escolher, né? Que apesar de ser fácil, são só círculos, com o transferidor, com o compasso, você consegue fazer, mas assim, é um pouquinho mais trabalhoso. Você pode fazer. Se você quiser usar tinta guache, né, eu usei esse mesmo trabalho na outra escola, porque o livro deles fala sobre esse assunto também. Eu tenho um aluno que gosta muito de trabalhar com aquarela. Ele, professor, eu posso trabalhar com aquarela? Ele também tem caderno de desenho. Eu falei assim, pode. E ele escolheu o número 1, né, porque esses quadradinhos do fundo, né, lembra a aquarela, né? Para quem não sabe o que é aquarela, é quando a gente pega a tinta e água ela, deixa ela bem aguadinha, né? E a ralinha e aguada, ela não fica uma tinta espessa, uma tinta forte, ela fica aguada e você vai ali e passa no papel. Tem uma técnica, é claro, né? Tem um material específico, né? Mas você pode fazer com a sua própria tinta. E tem algumas técnicas que dão esse efeito aí. Você pode misturar detergente na tinta, que vai fazendo esse efeito aí de abrir a imagem. Pode botar outros materiais, né? Mas aí é bom você pesquisar primeiro. Esse efeito você vê que fica muito legal. Infelizmente, a gente não tem tempo de trabalhar isso na sala de aula, né? Por conta disso. Então, alguns reagentes químicos que a gente utiliza, por exemplo, vinagre, álcool, se você botar na tinta, vai ter essas reações aí da tinta se espalhar, ela abrir e ter uma reação, né? Depois vocês pesquisem, vocês vão ver que fica muito legal. Então, aí faz o desenho e depois vem com a tinta. Mas quem não tiver e não quiser, gente, não é obrigatório não, só estou dando exemplo, tá? Você vai pintar, desenhar e pintar normalmente. Evitem fazer um desenho muito pequenininho, né? Sem expressividade, eu costumo dizer isso. E vocês vão pintar no caderno de desenho e me mostrar na aula que vem. Aí é que está o desafio, né? Abrir a câmera, se esconder. Vocês podem se esconder atrás do caderno de desenho, já que vocês estão querendo esconder a imagem de vocês. Se escondam atrás do caderno de desenho ou virem a câmera para o caderno de desenho e me mostrem que eu vou dar nota daqui, tá bom? A gente já vai começar essa etapa de fazer trabalhos, porque em cada bimestre são 2 capítulos do livro e fora do livro a gente vai fazendo alguns trabalhos, mas eu preciso dar uma introdução, que a aula não vem do nada. Então, para eu chegar nos vitrais, eu tive que estudar com vocês toda a história do romantismo, do neoclássico, tá? Então, a tarefa de vocês para a semana que vem é essa. Trabalhar os vitrais. Alguém tem alguma dúvida? Que quer perguntar alguma coisa? Que quer alguma dica para falar, para fazer? Pode pegar a folha toda? De preferência, né? Se eu fosse fazer, eu ia pegar a folha toda, né? Do caderno de desenho. Essa número 3, ela Ah. foi pintada com tinta? Essa número 3 eu peguei na internet, é de uma porta. Vocês podem ver que tem a parte do meio aí mais escura aí, isso aí abre, é uma porta. Então a foto que estava desse jeito aí. Aí eu aproveitei, mas era uma porta, né? Porque tinha uma cena, aí ele deu um enquadramento aí nessa parte da porta, para mostrar que nessa parte da porta tinha esse vitral.
Vocês estão percebendo que o próprio ferro que prende o vidro, ele já vai formando o desenho. Nessa porta que você está mostrando aí no número 3, que eu também gostei muito dela, ela parece que é um contorno preto, né, mais escuro, né, que acaba dando um contorno do desenho. Mas, na verdade, é o ferro que prende o vidro. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Sim, sim. E dá firmeza. Alguém perguntou, né, se quebra, se é frágil. Não é frágil, mas é vidro. Você tem que ter cuidado, como todo o vidro, né? Abrir com cuidado, não bater a porta, né? Não bater nada cortante, né? Não agredir o vidro, né? Vamos dizer assim. Aí, senão, aí você tem um negócio ali para sempre, né? Não, mas, Enquanto do vidro normal, ele é tipo um vidro comum assim, ele é mais frágil. Não, é normal, é um vidro comum, só que ele é pintado Ah, sim, e é entendi. todo recortado, entendeu? Mas se você chegar ali com um martelo, ele vai quebrar. Se você bater na porta, se for uma porta, né, você bater com força, ele corre o risco de quebrar, normal. Igual a nossa porta, se tiver vidro. Igual a nossa janela, se tiver vidro, entendeu? Carmen, Fala. além desses vitrais aí que você mostrou, pode Sim, pesquisar alguns na internet e fazer releitura? pode sim. Tá. Às vezes a gente acha até uma coisa mais simples, mais fácil de fazer, pode ser sim. Na verdade, eu gostaria até de fazer um outro tipo de trabalho com vocês com vitral. A gente trabalha com recorte colagem e a gente usa, eu já fiz esse trabalho, fica muito bonito, mas aí a gente trabalharia em exposição, né? Que não é o nosso caso agora. A gente trabalharia com papel silhueta. É aquele papel celofane, né? Desculpa, silhueta não, celofane, que embrulha presente, né? Que parece um plástico. Mas assim, ele não seria o florido, seria aquele de uma cor só, que muita gente usa para botar na lâmpada, para fingir que a lâmpada está colorida, sabe? É aquele. E usaríamos papel preto, né? Seria a cartolina preta. E ali a gente faria o desenho, os recortes, e o vidro a gente fingiria, né? A gente substituiria pelo papel celofane. E assim fica muito legal o trabalho. Você olha de longe, parece até vidro. Mas a gente não tem esse tempo hábil para fazer esse trabalho, né? Então a gente vai trabalhar com a tinta. A tinta não, o lápis de cor, hidrocor, o material que vocês quiserem, tá bom? Hidrocor, lápis de cor, giz de cera. Aí vocês vão ter que caprichar na hora do contorno do desenho que mostra o vidro. Mas tem outras imagens muito bonitas na internet, mais simples do que essas aí. Se vocês conseguirem, vocês vão fazer uns trabalhos bem legais, tá? Tá. Bom, fiquem com Deus. Terminamos a nossa aula por aqui. Bom final de semana para todos. Deixa eu interromper aqui. Bom final de semana para todos. Deus abençoe a família de vocês, todos vocês, com bastante saúde. E que a próxima semana a gente possa estar aqui. Não vou dizer estar em sala de aula, né? Porque ainda as coisas ainda estão devagarinho. E eu acho até melhor, porque se abrir a porteira e sair todo mundo para poder... De uma vez só? De uma vez só, pois é. A gente acaba... quem a gente está protegido em casa, né? Eu saio... Essa semana eu saí? Não, essa semana eu nem saí. Porque eu já tinha pago minhas contas, nem saí essa semana. Fico dentro de casa, trabalhando aqui, fazendo as minhas coisas, preparando aula, fazendo os serviços domésticos aqui. Nem saio de casa, a gente fica se preparando, se protegendo, né? Só saio mesmo quando é necessário. E todo mundo sair de repente, pegar o ônibus, né? E ter contato com quem está contaminado, a gente não sabe, né?
Verdade. E a gente tem que esperar devagar mesmo, não tem jeito. Pois é. Tá? Então, Deus abençoe a todos, bom final de semana. Tchau para vocês. Tchau, Carmen. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Bom final de semana, saúde para todos.